الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia do julgamento, aquele a quem adoramos e a quem imploramos ajuda. Imploramos que Allah guia-nos para a senda reta, a senda daqueles a quem Ele favoreceu, e não daqueles que incorrem na sua ira, nem daqueles que se perderam, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos mensageiros, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, em particular num dia especial como hoje, o dia de Jumu'ah, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz as ações, o envio de bênçãos do meu ummat me são apresentadas, portanto temos que enviar abundantemente bênçãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estimados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos uma grande dádiva esta de termos presenciado o abençoado mês de Ramadã, o mês no qual nós estávamos ligados ao Masajid, o mês no qual estávamos ligados ao Tilawatul Quran, o mês no qual estávamos ligados a várias outras ações facultativas, e nós fazíamos de grande ânimo, fazíamos com muita vontade, fazíamos porque estávamos empenhados na submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este mês já se foi. O felizardo foi aquele indivíduo que soube aproveitar a oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu, em que as misericórdias e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estavam sendo derramadas ao Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando ele ia subindo os degraus do mimbar, ele ia dizendo Amin, porque Jibril alaihi salam veio e disse algo para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dentre as palavras que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu de Jibril ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, infeliz é aquele indivíduo que esteja distante das misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele indivíduo que presenciou o Ramadã e o Ramadã se foi sem alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando o Ramadã se termina, quando o Ramadã se vai, nós vemos que os muçulmanos se dividem em três grupos. Os muçulmanos dividem-se em três grupos. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã, não é? E pensavam, ou por outra, agiam no Ramadã como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse somente ser adorado no mês de Ramadã. Este é o primeiro grupo, e este grupo desviou-se, este grupo afastou-se da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o Coran menciona وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Este pensamento que vocês tiveram do vosso Senhor vos distanciou de Allah subhanahu wa ta'ala e fez-vos tornar dentre os perdedores. Que você pensou ou agiu
como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse que ser adorado no mês de Ramadã. A tua ligação com o masjid era no mês de Ramadã. O teu tilawatul Quran, a tua vontade de aprender, boas ações, caridade, recordação a Allah subhanahu wa ta'ala era no Ramadã. Pensou que isso tinha que ser feito no Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. Este pensamento que vocês tiveram do vosso Senhor, quanto ao vosso Senhor, destruiu-vos. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E fez-vos tornar dentre os perdedores. Este é o primeiro grupo de muçulmanos. O segundo grupo é aquele grupo que no Ramadã fez de tudo, empenhou-se de acordo com a sua capacidade, ao mais alto nível, ao ponto dessas boas ações que ele fazia lhe fazer cansar. Ele ficou cansado de recitar o Coran, cansado de fazer dhikr, cansado de fazer salat facultativo, fez tudo em excesso, que ficou cansado. Ao terminar o Ramadã foi como um alívio. Portanto, o Ramadã se foi e como se essas boas ações também fossem um alívio para ele, a obediência às ordens de Allah. Este grupo de pessoas nós recordamos com o dito profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ayuhan nas, khudu min al-a'mali ma tutiqun." Isso não só no Ramadã, fora do Ramadã também. As ações devem ser praticadas em conformidade à nossa capacidade. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala não se cansa de dar boas ações, mas vocês se cansam. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. As ações mais queridas por Allah são aquelas que são contínuas, por mais que sejam poucas. Portanto, você não vai se carregar de ações de tanta coisa ao mesmo tempo. Depois essas ações te fazem cansar. Um dia faz muitos rakats, no dia seguinte já não consegue fazer, ou no dia seguinte você faz tanto ibadah da noite que não consegue acordar para a salat al-fajr. Portanto, o importante é você ter um ritmo, por mais que sejam poucas essas ações, mas que as mesmas sejam constantes. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. As ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala são as constantes, por mais que essas sejam poucas. O que eu quero aqui falar, antes de mencionar o terceiro grupo, é que nós, agora que já passamos o Ramadã, temos que ser firmes nas nossas boas ações. Temos que ser firmes, manter a constância, olhando para trás o que nós fazíamos, ver a nossa dedicação, a nossa obediência, a nossa entrega, portanto, para com o masjid, para com as boas ações, para com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e manter, pelo menos manter e não retroceder, e não cairmos, mas sim mantermos. Se nós conseguirmos subir, muito bom e melhor. O terceiro grupo é aquele grupo de verdadeiros crentes, homens ou mulheres, que o Ramadã veio como uma bonificação, veio um bônus, um acréscimo. Eles já praticavam essas boas ações, mas o Ramadã foi como uma oportunidade de negócio, como os comerciantes fazem quando estão no mês de pico de negócio. Ele investe o seu capital em mercadorias, porque ele sabe que vai ganhar mais. Portanto, aquele comerciante que sabe fazer negócio, portanto, ele adorou mais Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade. O Ramadã se foi, portanto, ele não mudou de comportamento, a conduta dele não mudou. Este é um verdadeiro crente, este é aquele que de facto o Ramadã trouxe benesses para este indivíduo. E nós podemos ver o outro grupo, ou por outra, este grupo ainda tem vestígios do Ramadã. A ligação que ele tinha para o Coran mantém, os salates facultativos mantém, a ligação com o masjid mantém, o adhkar mantém, o salat em congregação mantém. Portanto, este teve o Ramadã como bônus. E outro grupo, esses grupos todos que nós mencionamos, terminou o Ramadã, eles saíram, abandonaram a casa de Allah, como o Shaitan também foi solto. Naquele dia, com a visualização da lua, no passado as pessoas vinham até para o masjid para saber se a lua foi observada ou não, para saber, ter informação no masjid. Hoje, nós já ouvimos, já na hora do Maghrib, que a lua foi visualizada, nem no Isha já não vamos. A informação já circulou nas redes sociais, já nem sequer vamos para Isha, porque já não nos interessa. Portanto, eles estavam numa prisão. O Ramadã era uma prisão.
Estavam presos e agora foram soltos. Com a visualização da lua do Ramadã, nós temos que ter isso em mente, a visualização da lua de Shawwal, Eid al-Fitr, o Shaitan foi solto. Nós não éramos Shaitan, estávamos presos ao Masjid. Não podemos fazer parte deste grupo que nos consideramos também como se fôssemos Shaitan e eu vou abandonar o Masjid, vou sair desta prisão. Portanto, nós não podemos ter este tipo de pensamento, mas sim, o nosso pensamento deverá ser que a prática do bem vai continuar, vai prevalecer, somente termina com a chegada do Yaqin. Assim como nós estávamos à espera da chegada do Shawwal, visualização da lua, para celebrarmos o Eid. O Eid é dia de festa, meus irmãos, de alegria, celebração, porque você cumpriu com o pilar do Islã. Então, as boas ações não cessam, vão cessar com a chegada de Yaqin. O que é esse Yaqin? Conforme Allah diz no Coran, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore o teu Senhor até que te chegue o Yaqin. O Yaqin é a certeza qual é que é a morte. As boas ações vão prevalecer até a chegada deste Yaqin. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, aqueles que forem firmes, mantiverem-se firmes nas boas ações. Adotou. Você talvez não tinha essa conduta antes do Ramadã. Chegou o Ramadã, adotou essas boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala dá boa nova a este indivíduo que for firme, manteve as suas boas ações ainda em vida. Allah subhanahu wa ta'ala dá boas novas. Qual é esta boa nova que o Coran estatui? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Aqueles que proclamaram a unicidade de Allah, mantiveram-se firmes nas suas ações, na obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alihimul malaika. No momento em que ele está a deixar este mundo, os anjos descem e dizem algo para ele. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Não tenha medo, não fique preocupado e receba a boa nova do paraíso. Não tenha medo de quê? Não tenha medo de onde você vai. Wala tahzanu, não fique triste. Não fique triste de quê? Não fique triste por aquilo que você está a deixar. Receba a boa nova do Jannah. O que é Jannah? Ninguém consegue imaginar. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah disse, eu preparei o Jannah para os meus servos virtuosos, nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou e jamais passou na mente do homem. Quando nós estamos aflitos, nós apreciamos. Quando nós estamos a trabalhar para alcançar uma certa posição, nós queremos, ou até um comerciante de sucesso, bem sucedido, ele pensa, ele tem o melhor carro, tem o melhor 4x4 para nossas estradas, tem de melhor. Mas a visão dele, depois de um tempo, eu quero ter um jato privado, quer ter uma mansão, sei lá, com que descrição que passa na mente dele, de acordo com o que ele já imaginou. Ele pensa assim. Allah fala do Jannah e diz, ninguém imaginou sequer como o Jannah deve ser, mas Allah colocou-nos aqui como um teste. Você só vai ouvir e prepare para este dia. Então Allah diz, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Você vai ter tudo o que você desejar, tudo o que você chamar, vai estar à tua frente, para o teu serviço. Tudo o que você desejar, tudo o que você quiser vai estar à tua frente. Vamos ler Surah Waqiah, Surah Rahman, Surah Muhammad, onde vem descrição do Jannah. Allah fala do Jannah nesses capítulos, portanto, isso deve nos incentivar ainda a praticar as boas ações. Allah diz, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم. Allah diz, نُزُلًا min ghafurir rahim. Será uma hospedagem. Você vai ser um hóspede e o anfitrião será Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah deixou isso ao critério do homem. Quem fizer vai encontrar aquilo que
ele fez aquilo pelo qual ele trabalhou. E no outro versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Allah diz: estes são os habitantes do paraíso em que viverão eternamente. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Allah diz: o exemplo do paraíso que Allah preparou para os tementes. Allah fala: tajri min tahtiha al-anhar. Por baixo desse Jannah escorrem rios. Fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Allah dá exemplo do Jannah, que neste Jannah escorrem rios. مثل الجنة التي وعد فيها أنهار من ماء غير آسن, água pura, وأنهار من لبن, rios de leite, وأنهار من خمر لذة للشاربين, وأنهار من. Allah descreve o tipo de bebida no Jannah. Allah descreve o mel puro que está no Jannah. Nós não conseguimos imaginar. Portanto, tudo que se fala aqui do Jannah, leite, mel, bebida do Jannah, água, frutas do Jannah, uva, tâmara, Allah diz: wa utubihi mutashabiha. Foram concedidos no Jannah algo que é similar, não é igual. Não é igual. Se Allah falasse coisas que nós nem sequer vimos ou ouvimos, qual é o valor teria? Não teria nenhum valor. Por isso que Allah diz: o valor do dunya perante Allah é insignificante. Nós sabemos que o dunya é uma prisão para o crente e um paraíso para o descrente. Allah disse: se não fosse pelo receio que todos os crentes iriam se tornar descrentes, nós daríamos tudo de bom aos descrentes aqui no dunya. Casa dele adornado com ouro, escadas de prata, teto, portas, ar, tudo de ouro. Allah disse: nós daríamos aos descrentes. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا, os adornos todos. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. E tudo isso seria um prazer mundano. Morreu e acabou. E Allah diz: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. E se não fosse pelo receio que todos adotariam este grupo de descrentes, nós daríamos a eles. Então Allah teve pena por nós, não fez isso e deixou o livre-arbítrio para conosco, nós decidirmos o que nós quisermos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith, conforme Imam Muslim menciona, onde o sahabi Abi Amr Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu, ele diz que eu disse ao mensageiro de Allah: aconselhe-me com palavras que eu não tenho que perguntar a mais ninguém além de ti. Eu não tenho que perguntar mais, nem me conselho conciso, poucas palavras que eu possa me assegurar a elas e seguir o din desta maneira. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou uma palavra bem curta. O profeta era assim, não vinha com um conselho longo. Nós mandamos às vezes nossos filhos: vai lá para a casa do tio, falamos com o tio, aconselha este miúdo. Então o tio lhe concentra o sobrinho, 2 horas de tempo está a falar com ele. Ele, quando sai daí, pergunta o que ele disse. Já não lembro disso. Disse maning cenas. Disse maning cenas. Essa expressão todos conhecem, né? Disse muitas coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam era conciso, falava poucas coisas. Vejam este hadith. Um indivíduo veio e perguntou ao profeta: Awsini, aconselha-me. O professor disse: La taghdab, não te zangues. Não te zangar. Tem muito hikmah por trás. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Qul amantu billahi thumma istaqim. Proclame a unicidade de Allah e mantenha-te firme nesta proclamação. Falou tudo. Os duas do profeta sallallahu alaihi wasallam não eram 2 horas de tempo. O profeta não fazia isso. Era curto. Anas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia dua, os duas constantes do profeta sallallahu alaihi wasallam era: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Só. Era assim. Não quer dizer que não fazia dua longo por completo. Existem narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dua no Badr, ficou muito tempo a fazer dua. Existem esses momentos, mas estamos a falar momentos correntes. Eram duas curtos. E nas palavras dele tinha tudo.
esse dua que é desprezado, mas nós estamos a pedir o dunya e akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, conceda-me aqui no dunya o bem e conceda-me no akhirat o bem e afasta-me do fogo do inferno. Não pediu tudo? Pediu tudo. Pediu tudo. Anas radiallahu anhu está a dizer que o profeta, quando fizesse dua, eram essas palavras que ele usava constantemente. Portanto, aqui o profeta sallam aconselha o sahabi: lá taghdab, não te zangues, e seja por outra, proclama a unicidade de Allah e mantenha-te firme na obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava aqui a dizer que a prática do bem continua, não pare, porque nós temos que saber que nós estamos aqui para acumular. Acumular o quê? Uns podem dizer acumular riqueza do dunya. Sim, também estamos a acumular riqueza do dunya. Até pessoas que têm dinheiro, nós dizemos que esse senhor tem tanto dinheiro que é suficiente para 3 ou 4 gerações vindouras. Pergunta ele se parou de trabalhar. Pergunta ele se parou de ganhar dinheiro. Quanto mais tiver, mais quer. É natureza humana. Isso é natureza. Allah fala no Coran, natureza do homem. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. O homem tem um amor ardente pela riqueza. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vocês gostam muito, tem um amor ardente pelo dinheiro. Allah está a dizer, é natureza do homem. Portanto, nós acumulamos. Nós pensamos que esses 20 milhões de dólares que eu tenho vai acabar amanhã. Não é? É natureza. Então, quer acumular mais. Você não precisa trabalhar mais. Nem você, nem teus filhos, nem teus netos. Só ficar a consumir. Mas e quanto mais estamos a lutar. E Allah subhanahu wa ta'ala diz a natureza do homem. Allah diz: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ. Nós sabemos que o tesouro de Allah não termina. Allah diz: se cada um no dunya, cada homem, desde Adam alayhi salam até o último homem que vier na face da terra, se todos estivessem num campo aberto, hadith Qudsi, num campo aberto, e cada um fazer o seu pedido, eu quero isso, eu quero, de acordo com a sua imaginação, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu posso dar tudo o que ele pede a todos que pedem de acordo com os seus pedidos, mas nada vai diminuir do meu tesouro, senão o exemplo quando uma agulha é mergulhada no oceano e retirada. Quanto é que tira? Quanto é que diminui? 0 diminui. Allah diz: se eu desse essa chave do tesouro ao homem, se desse a chave deste tesouro ao homem, لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. Vocês iriam poupar, não iam gastar com medo de ficar pobre, onde não acaba. É natureza humana. Portanto, nós aqui no dunya estamos a acumular. وتحبون الذي جمع مالا وعددا. Allah fala no Coran: ويل لكل همزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. Outro qiraat vem جمع مالا وعددا. Aquele que constantemente está a juntar bens e constantemente está a contar. Constantemente está a contar dinheiro. Acabou de contar, guardou, ficou 15 minutos, vai contar de novo. Será que não diminuiu esse dinheiro? Não é? Constantemente. Hoje dizem que você não tem que contar. Não conta, mas constantemente está a abrir aplicativo, está a ver saldo. Acabou de ver agora. Ninguém não está a vender nada. Constantemente. Abre a primeira conta, viu, segunda conta, terceira, até registra. 20 minutos depois está a abrir de novo. 20 se for, até pode ser muito. Constantemente. Então é o mesmo exemplo. Alladhi jama'a malan ou jama'a malan wa addada. Portanto, o acumular é natureza. O homem que foi criado assim tem esse instinto. Mas este acumular não pode ser só de dunya, porque Allah diz para nós fazermos a mesma coisa para o akhirah. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Todo bem que vocês praticam, Allah sabe. E Allah diz: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aprovisionei para o akhirah.
Temos que fazer a mesma coisa para o Akhira. Por isso que Allah diz, não é? ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره وابتغ فيما اتاك الله. Aproveite através daquilo que Allah te deu aqui no dunya para ganhar a casa do Akhira. É com aquilo que Allah te deu aqui no dunya, você sabe que tem direito dos outros, você ajuda os outros, como fazia no Ramadã, servia, ajudava, via que tem necessitados, ajudava. Você está a criar, está a acumular, não é? Está a provisionar, conforme esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, para o Akhira, e este é o dever que todos nós temos. Aquela ansiedade que nós temos em acumular riqueza, vamos fazer em simultâneo. Acumula aí, acumula aqui, acumula, e o teu não é aquele que você está a acumular aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنَّ مَالَكَ مَا قَدَّمَ وَمَا الْوَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. Os teus bens são aqueles que você já gastou para o Akhira, e aquilo que você tem agora pertence aos teus herdeiros. Vou terminar com vários outros pontos que eu queria aqui chegar. Portanto, podemos falar muito, isso não vai acabar. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Se todas as árvores da terra fossem transformadas em canetas, e a água do oceano toda fosse tinta, e esta água fosse multiplicada 7 vezes mais, as palavras de Allah não acabariam. Portanto, é verdade que eu atrasei um pouquinho pelo tráfego, mas por mais que eu chegasse cedo, as palavras de Allah não iriam acabar. Então vou terminar com o hadith aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado acerca de ayu sadaqati afdal, ayu sadaqati a'zamu ajra. Qual é a caridade? A caridade, prezados irmãos, tem benefícios que nós nem sequer imaginamos, tantos benefícios. Inna sadaqa la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitata as-su. A caridade afasta a zanga de Allah. Você pode ter cometido alguma coisa que merece a zanga, castigo de Allah. A caridade afasta esta zanga, afasta uma péssima morte. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: qual é a melhor caridade? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, conforme o hadith que é no Bukhari e do Muslim, hadith da Abu Huraira: anta tasaddaqa wa anta sahihun. Dar caridade enquanto você está saudável. Shahihun, tem vontade de acumular mais. Takhsha al-faqr, ao dar tem medo de ficar pobre. Wa ta'malu al-ghina, em não dar você tem esperança de ainda ficar mais rico porque está a acumular. E não retarde até o momento em que a alma chegar na tua garganta. Aí você começa a dizer: li fulanin kadha, pega isto, vai dar na mesquita, isto vai dar na madraça, isto dá aquele pobre, dá aquele pobre. O profeta disse: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. Isso já tem dono, isso já tem dono, já não te pertence. Então, em vida, saudável, com estas situações todas, e nós temos que aproximarmos mais a Allah subhanahu wa ta'ala, de forma que este bem possa nos beneficiar a posterior. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós a oportunidade de mantermos firmes nas nossas boas ações que nós vínhamos praticando no Ramadã, ligado ao masjid, salatul isha em congregação no masjid, salatul fajr em congregação no masjid. Você tem recompensa como a noite toda a fazer ibada. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu boas novas: quem vocês virem a entrar no masjid, a frequentar o masjid, testemunhem com fé que este é um crente. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Habitam as casas de Allah aqueles que acreditam em Allah e aqueles que acreditam no juízo final. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.